Ei, minha gente, olha que legal minha companhia aqui hoje, Laurentino Gomes, e meu colega de editora, e quase chorava meu nome, Laura e Laurentino. Laura e Laurentino. Que honra, muito obrigada. Depois de uma A honra é maratona minha. de autógrafos, já são quase 10 da noite, está aqui no hotel falando comigo. Legal, ainda estou gravando, hein, gente? Laurentino, você está com um lançamento, queria que você falasse pra gente. Você é muito conhecido com uma série histórica, muito conhecido, aliás, um best-seller tremendo, e você está agora com um trabalho bem diferente, O Caminho do Peregrino pela Globo Livros. Sim, esse livro foi uma surpresa na minha vida. Eu sempre achei que fosse escrever livros de história do Brasil, livros reportagens, mas depois que eu terminei a trilogia, 1808, 1822, 1889, eu senti que tinha uma pressão dos leitores para que eu fizesse mais datas, do mercado editorial, dos livreiros e do autor. E como é que você ia sair disso? Então como é que eu ia fazer? E aí eu vinha fazendo uma série de leituras de natureza espiritual. E li um trecho do livro do Eclesiastes que diz o seguinte, que na vida tem um tempo para tudo. Tem um tempo de plantar e o tempo de colher. Tem o tempo de falar e o tempo de ficar quieto. Eu decidi que era tempo de ficar quieto e fazer peregrinação. Aí saí, eu e a minha mulher, a gente foi a Roma, depois foi a Santiago de Compostela. Que é lindo. E fomos a Jerusalém, mas era uma coisa privada nossa. Eu não esperava fazer um livro sobre isso. Mas aí o livro aconteceu. Depois de voltar de Israel, eu fiz com um grupo de peregrinos. É um livro em coautoria com Osmar Ludovico, que é um diretor espiritual. Eu percebi que havia um testemunho a dar, que era um testemunho de transformação interna. Deu muito medo, porque eu pensei, bem, as pessoas vão me acusar de pular para a lista de autoajuda. O Laurentino se acostumou à ideia de ser best-seller e quer liderar ali. Então, mas eu falei, não, acho que esse livro está... Eu comecei a sonhar com o livro, eu via toda a estrutura, eu sabia exatamente como é que seria esse livro. E aí fiz terapia, discuti todos esses assuntos. Desculpa perguntar, pura curiosidade. Ele é um livro que combina, a primeira parte são reflexões pessoais, relatos históricos, da política de Israel hoje, o Oriente Médio como o umbigo do mundo, e a segunda parte é meditações do Osmar Ludovico com base em trechos das Escrituras. Agora, voltando à terapia, que eu adoro o assunto, você sabe qual que foi a sua abordagem, né? A abordagem da terapia é uma terapeuta que me acompanha desde o primeiro livro. O primeiro livro me deixou de tal forma assustado, sucesso, que eu travei na hora de escrever o segundo livro. Olha, não saía. E aí fui fazer terapia durante 3 anos e o livro nasceu quase que dentro de um consultório. Eu adoro, eu sou super dada à terapia, adoro, fiz análise por muitos anos, também humanista existencial, que é uma linha que eu gosto muito, que eu acho que tem a ver. A minha é junguiana. Junguiana, adoro Jung também, que é bem... E que concebe um pouco a ideia do divino também, Isso, né? Então. A questão do símbolo, do sagrado. E aí, então, esse livro, na verdade, ele é o resultado de uma peregrinação, mas é uma viagem para dentro. Isso que eu ia te perguntar. Na verdade, é uma peregrinação como se fosse a sua terrena aqui, né? Isso. Mas é uma construção de identidade também. Eu acho que livro de história, você olha para o passado para entender quem você é hoje no contexto de uma sociedade. Esse livro é quem sou eu na minha essência, minha alma imortal. Isso. É a minha luz interior que nunca se apaga. Ou não deveria se apagar, né? Não deveria, que bonito isso. E inclusive explica, eu acho que é a vocação do escritor, né? Olha. Eu acho que existem vocações que você recebe, são graças que você recebe, e você tem que ser muito grato a essas vocações. E o ser um escritor, alcançar milhões de leitores, é uma graça que eu recebi. Então eu tenho que ser muito grato e muito alegre por essa graça. Você está se expondo nesse livro, você está se colocando, né? Você está se dando a conhecer. Isso. Então, eu acho que foi isso que mais me assustou no começo, porque uma coisa é você falar de história do Brasil, falar dos personagens, você está falando de uma coisa externa. A outra é você falar de você mesmo, do seu processo de conversão espiritual, das suas crenças, daquelas coisas mais profundas. Inclusive hoje, falar de fé, falar de Jesus Cristo é uma coisa muito politicamente incorreta. Então exige uma certa coragem. Mas assim, esse livro não é um sacrifício, esse livro é uma grande alegria. Eu estou muito feliz de ter feito esse livro. Nossa, eu tô super curiosa, assim. Não querendo entrar em dogmas ou em religiões, assim, no que você acredita? Primeiro, eu acredito que
nós temos um Criador, Aham. nós temos um Salvador, um resgatador, um caminho, verdade e vida que nos leva à divindade. Porque a divindade é inacessível, né? Se você pensar o Deus transcendente, ele é tão pleno, tão completo que nós, com as nossas limitações, teríamos grande dificuldade de alcançá-lo. Então me agrada muito essa ideia de um Salvador que nos leva pela mão. Aham. Concordo muito com a ideia de Paulo, de que todos nós somos um só corpo, com diferentes membros, com diferentes talentos. O professor, tem um escritor, tem um engenheiro, tem um jornalista, tem um político, tem um advogado, e que, portanto, nós estamos interligados, e que o encontro de você mesmo só se realiza no outro. Então, Bem isso que é junguiano importante. também, né? Exatamente. Bem junguiano, Você não consegue encontrar quem você é mesmo sem outro é um descobrir o outro. espelho, aham. Mas essa é uma contradição curiosa, porque você não consegue encontrar nem a si próprio e nem o outro se antes você não descobrir a fonte dos dois, que é a divindade, que é Deus. Ah, interessante. Olha, tô conhecendo um novo Laurentino. Que legal. Agora, você falou de vocação, eu também super acredito nisso, assim, acho também que estou na minha. E muitas pessoas que querem ser escritores me escrevem, imagino que também te procuram, pedindo dicas. Eu me recordo quando eu estava em 2011, aqui na Bienal do Rio, um portal de notícias fez uma série de reportagens sobre como ser escritor e tal, e eu já naquele sonho, nem atrás do meu sonho. Em 2011 eu tinha um sonho original, assim, né? E hoje eu estou aqui já, graças a Deus, com o meu quinto romance. Eu lembro de uma matéria sua, você dizia uma fala que até eu achei até, gente, eu queria um dia perguntar isso pra ele, eu quero pegar isso e perguntar, e olha que anos depois eu tô aqui podendo perguntar. Você disse assim que é muito possível ser best-seller no Brasil, porque você estava comemorando acho que 1 milhão uma vez de cópias. E você disse que o escritor ele tinha que investir no corpo a corpo e que era muito possível. Passados esses anos, ainda é possível? Você acredita nisso e você acha que realmente o corpo a corpo é o caminho? Acredito. Primeiro, eu acho que ser escritor ele não tem uma fórmula, não tem uma fórmula de marketing, uma coisa. Assim, é uma coisa que transborda de dentro para fora. Você tem que escrever aquilo que você acredita. É uma pulsão, né, de criatividade que tem que ser manifestada. Agora, eu acho que o livro, ele é um produto, sim, que tem que ir para o mercado. Então, ele tem que ser um livro bem feito, bem escrito, tem que ter uma capa bonita, tem que ter preço adequado, tem que ter distribuição, você tem que estar numa boa editora e o autor tem que botar o pé na estrada, você tem que ir ao encontro do leitor. Então, por exemplo, eu estou aqui na Bienal do Rio, eu fiz em 3 dias 10 horas de sessão de autógrafo. Isso é cansativo, é um trabalho braçal. Você chega assim, você tem que levantar, cumprimentar a pessoa, como vai, muito prazer, sentar, fazer um autógrafo, levantar, tirar foto com o celular, muito obrigado por ter vindo. Isso é importantíssimo. Assim, existem autores que escrevem livros e se escondem dentro de casa. Acho que o livro vai vender sozinho. Não, você tem que... O maior garoto propaganda de um livro é o seu próprio autor, a sua própria autora. Isso. Você tem que estar em redes sociais, você tem que se comunicar, tem que ser acessível. Se possível, ser uma pessoa simpática, acolhedora com o leitor, porque o livro, ele cria uma relação de intimidade, né? A pessoa, quando lê um livro, é uma coisa tão íntima que ele se considera seu amigo de infância, seu irmão, e ele chega com essa expectativa. Então, você não pode ser uma pessoa muito sisuda, tratar mal o leitor. Então, eu procuro sempre fazer com que a minha imagem pública seja adequada à linguagem que eu uso no meu livro. Se eu uso uma linguagem acessível, uma linguagem fácil de entender, eu tenho que ser assim também uma pessoa no relacionamento corpo a corpo com o meu leitor, né? Claro. E o que você acha que é mais desafiante assim, para o escritor hoje? Tanto aquele que está começando quanto o best-seller. Você acha que tem alguma coisa no mercado nacional de repente deveria mudar, alguma coisa no cenário, alguma coisa que tem que se empenhar mais, assim, que vai exigir mais? Eu acho que a gente tem que usar a linguagem acessível, nós temos que ser muito generosos com os leitores, nós temos que pensar multimídia, usar múltiplos meios, estar em redes sociais, fazer diferentes versões, fazer livro em papel, livro em formato digital. Eu faço livro juvenil para atingir os estudantes. Existe um grande desafio que é aquela barreira do seu trabalho chegar a uma editora, mas isso não tem outro jeito, você tem que mandar os originais. O meu primeiro livro, por exemplo,
foi recusado por uma editora. A editora disse que não ia vender. Tá vendo, gente? Ó, não desanimem. Eu fiquei super chateado, achei que a minha carreira estava encerrada ali. Mas a segunda editora gostou, e aí o livro virou um best-seller. Que ótimo. Então né? tem que ter persistência, acreditar no seu próprio trabalho, tem que, né? Não pode desanimar, e não né? pegar um filão que está vendendo, mas fazer algo como você falou, Isso, que vende bem. eu acho que uma coisa importante também, a escritor tem que surpreender o leitor. Ele não pode chover no molhado, ele não pode ser previsível, né? Então, o que significa, às vezes, ir contra a corrente do mercado. Não é o que o mercado espera. Aliás, eu acho que os escritores mais bem-sucedidos são exatamente aqueles que surpreendem, criam um fenômeno novo que ninguém esperava. Olha que legal, gente. Pra gente concluir também em função do horário e tal, você falou pra mim que você acredita que é uma missão o seu Sim. trabalho. Você acha efetivamente que você colabora com o que na vida do leitor? Quando você oferece o seu livro, o seu material, o que você acha que aquilo gera de transformação na vida dele? Eu acho que o livro, quando o livro é relevante, ele é por natureza um objeto transformador. Ele transforma tudo que ele encontra pela frente. Ele transforma o mercado editorial, ele transforma o autor ou autora, e ele transforma o leitor. Eu, por exemplo, tenho alguns livros que me transformaram profundamente. Digo mesmo. Então, eu acho que essa é a minha contribuição, de transformar a vida das pessoas. Eu ouço mensagens muito tocantes, assim. Às vezes eu venho aqui na Bienal, por exemplo, eu vejo crianças, adolescentes que chegam e dizem, olha, por sua causa, eu decidi ser jornalista, decidi ser historiador, eu decidi ser escritor. Ou seja, nós estamos mexendo na vida das pessoas, não é só brincadeira. Você está transformando as pessoas, então é por isso que eu preciso levar a sério. Que legal. Quem quiser falar com você? Bem, eu estou no Facebook, estou no Twitter, tenho o site na internet, laurentinogomes.com.br, e estou à disposição. Está nos eventos literários. Está nos eventos, também, tá rodando. Então você pode afirmar que tem um escritor maior. Acho que sim, tem sim. A experiência sua, né? É a sua opinião. É né? isso. Que bom falar com você, tipo um grande escritor que me inspirou, talvez um grande escritor tenha me mandado para me inspirar, né, gente? Que eu bom. super acredito nisso, Que né? bom, mas é uma alegria conversar com você. Igualmente, que bom, Tá bom. obrigada. Tudo de bom e mais sucesso. Boa sorte. Obrigada, Tá bom, todos. tchau. Tchau.